Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos analisar mais uma redação aqui da minha aluna Marcele, tá? Para o concurso do Conselho Federal de Medicina. Eu quero dar algumas dicas para você, eu quero mostrar esse texto dela, que eu quero que você escreva numa estrutura parecida com essa, tá? Porque eu achei bem interessante mesmo assim, a redação da Marcele, tá? E a segunda redação dela já melhorou muito comparado à primeira. Então é assim que tem que ser, tá? Aqui ela resolveu escrever. Esse daqui é um dos meus materiais para quem comprou o pacote de correção discursiva, né? Eu ainda tenho algumas vagas, caso você tenha interesse. Tem esse material, tem outros, tem a proposta de resolução para os temas, tá? E tem, entre outros, materiais. Caso você tenha interesse em comprar, eu tenho vagas ainda, tá? Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas no momento que eu estou gravando, eu tenho vagas ainda. Então, se você vê algum link aí na descrição para comprar, ou meu WhatsApp para tirar dúvidas, ainda tem vagas, tá bom? Então, me chama lá, pergunta se tem vaga que a gente conversa, tá? Se você quiser. Pessoal, essa redação da Marcele, ela falou sobre esse assunto aqui: eficiência, eficácia, produtividade e competitividade, tá? Aqui é um texto motivador e aqui tem alguns tópicos que ela teria que falar, tá? Na redação dela. Lembrando, pessoal, aqui novamente, né, que quando a sua banca IADES cobra um texto dissertativo, argumentativo, como está bem expresso no edital, com base em conhecimentos específicos para o cargo, como é o caso também de vocês, para assistente administrativo do CFM, ela faz isso, em regra, quase sempre ela faz isso. O que é? Dá um texto motivador e lista os tópicos que ela quer que você fale. Quantos? Geralmente, em regra, ela lista 3, conforme aqui no material: tópico A, tópico B e tópico C. E como então que você deveria estruturar? Como que a muito bem fez a Marcele, como é que ela estruturou a redação dela? Como é que a gente fala? Como é que eu falo no material? Introdução bem curta, parágrafos de desenvolvimento e conclusão. Quantos parágrafos de desenvolvimento eu teria que fazer? O que é que a gente sempre aconselha? O que sempre funciona é que cada tópico desse, tópico A, tópico B e tópico C, você vai escrever cada tópico desse, A, B, C. Você vai escrever um parágrafo de desenvolvimento específico para eles. Por exemplo, uma introdução, um parágrafo de desenvolvimento A, não é A, mas é o primeiro, o segundo parágrafo de desenvolvimento falando sobre o tópico B e o terceiro parágrafo de desenvolvimento falando sobre o tópico C. Nessa ordem, tá, pessoal? Você não pode aí começar o primeiro parágrafo de desenvolvimento falando, por exemplo, sobre a importância da competitividade e pular o tópico A e B. Isso aqui é uma ordem, tá? Você tem que tratar cada tópico num parágrafo específico de desenvolvimento e nessa ordem necessariamente, tá bom? E uma conclusão no final, aí concluindo a ideia, sintetizando a sua redação, tá? Então, vamos lá ver o que a nossa senhorita excelentíssima Marcele fez, o que ela aprontou nessa redação dela, que eu achei tão interessante assim, tá? À medida que nós formos lendo, eu vou apontando o que eu acho necessário, tá? Lembrando aqui, novamente, esses vídeos aqui, eles não são autossuficientes, tá, pessoal? Cada pessoa, cada tema que se falar, cada tema que se abordar, tem a necessidade de alguém, de forma bem específica, estar avaliando a sua redação, tá? Vendo onde você pode melhorar, dando dicas personalizadas para você, tá? De forma que você consiga aí melhorar de forma contínua, tá? Esses dias eu estava falando com o pessoal lá no nosso grupo exclusivo lá da redação para o CFM, que a gente gosta de usar muito aquele termo, é só praticar. Não é só praticar, né? Não é só praticar. Eu dei um exemplo lá. Imagina alguém que não sabe fazer o dever de casa. O que é? Você não sabe estruturar uma redação, não sabe aplicar os conectivos de forma coesa, coerente, não sabe desenvolver, não sabe a estrutura, não sabe nada disso. Aí alguém vai lá e fala, é só praticar a redação, é só praticar. Aí a pessoa faz... Então, entendendo aquilo como uma verdade, escreve 50 redações. Cada redação, uma vergonha diferente, como eu brinco, né? Cada redação, uma vergonha diferente, né? E faz as 50 redações crendo naquela frase que é só praticar, faz aquelas 50 redações de forma errada, porque ela não sabe ainda fazer o dever de casa. O que eu digo aqui,
Redação, sim, tem que praticar, mas não é só praticar. É praticar de forma a melhorar a cada momento. A primeira redação que você fizer tem que ser, né, pior do que a segunda. A segunda, né, tem que ser melhor do que a primeira. De modo que você saiba onde você está melhorando, de forma que você saiba a sua evolução. Não é só praticar, porque se for só praticar, você vai fazer 100 redações, e aí 100 redações serão ruins, serão mal feitas e passíveis de levar nota 0, ou uma nota muito baixa aí no dia da sua prova. Então, caso você já saiba muito bem a estrutura, o tópico, argumentos, conectivos e tudo, você sabe fazer o seu dever de casa muito bem feito, aí sim, praticar. Aí sim você deve praticar muito para ganhar celeridade, tá? Na produção de texto, para ganhar intimidade com o papel e a caneta. Porém, caso você ainda não tenha tanta intimidade, né, e tudo, você deve, durante essa prática, tentar evoluir, tentar aprender cada dia mais sobre essa tal de redação, que é diferente de escrever um livro, né, pessoal? Redação para concurso público é diferente, você tem que fazer essa estrutura, tem que fazer aquele joguinho, aquele dever de casa, que aí sim você sairá muito bem, tá? Então não é só praticar, tem que praticar, mas de forma correta, tá? De forma bem personalizada, tá? Vamos aqui, sem enrolação, ler a redação da Marcélia. Antes da gente começar a leitura, pessoal, como que a Marcélia estruturou a redação dela? Ela fez uma pequena introdução, né, de 4 linhas. Ela fez aqui 3 parágrafos de desenvolvimento. Cada parágrafo de desenvolvimento, ela abordou um tópico específico, conforme eu falo, e nessa ordem, conforme eu falo. Sempre para vocês fazerem, tá? E ela fez uma conclusão também curtíssima, como eu sempre aconselho, conclusão entre 3 a 4 linhas aí. Está muito perfeito, tá? Não pode ser mais que isso em regra, tá, pessoal? Não pode ser mais que isso em regra, tá? Deixe para você escrever mais nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Introdução é só uma síntese do que você vai falar, e conclusão é só uma pequena conclusão para você estar dizendo para o examinador: eu falei sobre isso aqui, eu estou concluindo a ideia, tudo bem? Entendeu? Assim que você tem que falar para o examinador, essa é a ideia que você vai passar para o examinador, tá? Então tá, pessoal, vamos ler aqui a redação da Marcélia. Uma organização de qualidade leva em conta alguns fatores importantes para a instituição. Ponto. Uma frase curta da Marcélia. Sempre eu falo para vocês, escrevam frases curtas e insiram conectivos, né, para ligar as ideias, tá? Dessa forma, alguns destes fatores é a eficiência, a eficácia, a produtividade e a competitividade. A Marcélia fez uma síntese aqui do que ela vai falar. Eficiência e eficácia, estratégia para aumentar a produtividade e a importância da competitividade. O que ela abordou? Isso. Ela fez uma breve síntese aqui, falando para o examinador: querido examinador, eu vou falar sobre isso aqui, nos parágrafos de desenvolvimento. Pronto. Existe introdução mais perfeita que essa? Não. Você consegue pensar que a Marcélia é uma gênia? Não. Ela fez o básico bem feito, que é aquilo que funciona, tá? Então tá. Inicialmente, como eu falo também para os meus alunos, não basta só você colocar um conectivo entre os parágrafos, dentro dos parágrafos. É importante você saber a função daquele conectivo. Eu li uma redação, na verdade, do meu próprio aluno, né, eu corrigindo, aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, estava o conectivo posteriormente, né, no primeiro parágrafo de desenvolvimento. É inadequado, pessoal. Posteriormente. Posteriormente o quê, né? Você está começando a falar agora, né? Posteriormente é o quê, né? Então, não só colocar conectivos, mas colocar os conectivos corretos, nos lugares corretos, né? Então tá. Inicialmente, a eficiência e a eficácia. O que ela tinha que falar aqui nesse primeiro parágrafo? A diferença entre eficiência e eficácia e como cada uma contribui para o sucesso da organização, né? Inicialmente, a eficiência e a eficácia possuem objetivos próprios que contribuem para o sucesso organizacional. Olha a frase curta, eu sempre falo, optem por frases curtas, pessoal. Claro, desde que tenha coerência, desde que a frase tenha lógica, mas optem por frases curtas, tá? Olha aqui, ela começou com uma frase curta falando pro corretor dela, nesse primeiro parágrafo eu vou falar sobre eficiência e eficácia. Pronto. Ela disse
me mostrou que ela ia falar sobre aquilo e colocou um ponto final. Para ligar as ideias, ela colocou um conectivo. E aqui a gente prossegue a leitura. Nesse aspecto, a eficiência visa a boa utilização dos recursos com a finalidade de economia e entrega de qualidade. Ó, pronto, já falou sobre eficiência. Você acha, por acaso, que precisa ser gênio para escrever algo assim? Não, é só fazer o dever de casa. E esse dever de casa é aquilo que funciona, não precisa ser gênio. Percebeu? Por outro lado, olha o conectivo. A eficácia diz respeito a... Sobre, colocou sobre aqui, tá? Mas na verdade, diz respeito a. Esse sobre aqui é uma proposição incorreta. Diz respeito à entrega dos objetivos. Independente, ela colocou independente, eu corrigi ela, na verdade ela queria colocar, mas nem ela sabia que ela queria colocar, que é o advérbio independentemente, né? Então vamos voltar novamente aqui para a gente não cortar o raciocínio, tá? Por outro lado, a eficácia diz respeito à entrega dos objetivos, independentemente da eficiência. É isso mesmo, tá? Deste modo, utilizando a eficiência e a eficácia em conjunto, contribui para o sucesso organizacional, tá? Aqui tem alguns apontamentos, a gente não vai ver esses apontamentos para a gente ganhar celeridade também aqui, tá? Segundo parágrafo de desenvolvimento, tá? O que ela teria que falar nesse segundo parágrafo? Ela teria que falar sobre estratégias para aumentar a produtividade dentro da organização. Isso é importante, aumentar a produtividade, tá? Então tá, posteriormente, agora sim tem todo sentido, posteriormente, agora sim. Uma organização deve possuir estratégias. Ó, ela está falando para mim, olha, eu vou falar sobre as estratégias de produtividade para alavancar a produtividade. Ó, pessoal, Marcele sabe fazer isso muito bem. Eu quero que vocês aprendam isso com ela, tá? Com toda a humildade do mundo, aprendam isso com ela. Ela sabe colocar frases curtas. E nessas frases curtas da Marcele, ela sabe citar os tópicos que ela vai falar. Ela está dizendo pro cara, ó, nesse segundo parágrafo aqui eu vou falar sobre isso aqui. Pronto. Ele capta a ideia, né? Ele capta a ideia e prossegue a leitura sabendo que ela vai falar sobre aquilo. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é lógica, é coesão, tá bom? É coerência, tá? Posteriormente, uma organização deve possuir estratégias para alavancar a produtividade. Outros, sim, características como um ambiente de trabalho acolhedor, liderança, com enfoque nos colaboradores e uma organização de qualidade contribuem para o aumento da produtividade na instituição. Pronto. Ó, perceba que ela não escreveu nada genial. Ela escreveu o simples que funciona, tá? Segundo parágrafo aqui de desenvolvimento na verdade, terceiro parágrafo de desenvolvimento. O que ela teria que falar? Ela teria que falar sobre a importância da competitividade e como ela pode ser alcançada e mantida no mercado. Por conseguinte, ó, sempre com os conectivos muito bem escolhidos aqui, né? Por conseguinte, a competitividade aplicada de forma leve, onde os colaboradores contribuem, né? Na verdade, essa palavra onde aqui da Marcele não está adequada, né? Eu falei isso lá no relatório resumido que eu faço também. Não está adequada, na verdade, aqui caberia um sinônimo, né? Não um sinônimo de onde, mas uma outra palavra, por exemplo, ela poderia colocar assim. Por conseguinte, a competitividade aplicada de forma leve em que os colaboradores, né? Em que, ao invés de onde. Onde é só para se referir a lugar físico ou simbólico, aqui a gente não está se referindo a nenhum lugar. Então, o correto aqui seria substituir essa palavra onde, inadequada, por em que, tá? Então, vamos ler aqui de forma correta. A competitividade aplicada de forma leve, em que os colaboradores contribuam positivamente, pode ser de suma importância para a organização. Nesse contexto, ó, nesse sentido, ó, o conectivo da Marcele, a competitividade contribui para a inovação, é verdade. Contribui mesmo. Ó, o argumento dela tá perfeito, tá lógico, tá coerente. Contribui para a inovação na organização. Visto que, ó, outro conectivo, visto que gera sentimento de conquista, é verdade. Ou criação de algo novo. Perfeito. Destarte, a competitividade contribui para o alcance de objetivos e destaque no mercado. Pronto. Pessoal, vocês percebam aqui que a Marcele não é genial. A Marcele só faz o básico. E é isso que eu sempre falo. Ó, o básico ainda funciona. O básico funciona, funcionou, funciona e sempre funcionará, tá?
É isso. É isso. É só fazer esse dever de casa. É só fazer o simples, o básico. Claro que não é tão básico assim, né, pessoal? Isso aqui é bagagem da Marcele, aprimoramento da Marcele, mas não tem nada genial. É perfeitamente alcançável. Um desempenho desse é perfeitamente alcançável e perfeitamente atingível, tá? Vamos ver aqui a conclusão da Marcele. Portanto, ó, todos os conectivos da Marcele foram devidamente colocados nos lugares corretos, tá? Portanto, para uma organização ser de qualidade, é de suma importância que aplique estes fatores, né, para chegar ao sucesso, né? Aqui tem alguns apontamentos que eu fiz, né? E a gente não vai ler, e eu já li com os apontamentos que eu fiz, né? Aqui ela podendo, né? Aqui eu preferia que ela colocasse para, né? Para chegar, né? Com a finalidade de chegar ao sucesso. Tá? Entre outros apontamentos, aqui tem a nota da Marcele, né? A Marcele tirou 9,80 de 10, né? Ela quase gabaritou a redação. Aqui tem um relatório resumido que tá entendendo a fórmula, tá bom? Então, pessoal, é isso. A Marcele aqui fez uma redação ótima, né? Não foi genial, né? Não precisa ser genial para tirar uma nota muito boa, precisa apenas fazer o básico bem feito, tá? Como ela fez aqui, tá bem? Então, tamo junto, fica com Deus e até a próxima.